Bem-vindos ao podcast que reúne convidados com pelo menos uma coisa em comum. Torres Vedras. O que partilhamos, onde divergimos e o que fez a diferença são eles a contar no seguinte episódio de Torres Vedras é. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Torres Vedras é. Hoje dedicado ao tema Liberdade de Expressão. E connosco temos Daniela Ambrósio, gestora cultural da Emerge, e Ana Almeida, diretora artística da Associação TEIA. Então, Ana, se calhar podemos começar por ti. O que é a TEIA? Assim, de uma forma resumida, porque vão fazendo vários projetos, mas para quem não sabe, o que é a TEIA? A Associação TEIA de Cultura é um espaço de criação. Existem várias oficinas de teatro em funcionamento para diferentes públicos, desde crianças, adolescentes, jovens, adultos. Também temos dois coletivos, o Teorema, que já foi fundado em 2015, até antes da associação, e o coletivo Muscas, que foi uma vontade do grupo de adolescentes, que já estava a trabalhar comigo já há uns 10 anos, criar um coletivo. Portanto, miúdos, que já neste momento não são só miúdos, são jovens adultos que sentiram essa necessidade de criar uma identidade. A par disso, também tem acontecido aulas de yoga, concertos também de alguns dos elementos que fazem parte da TEIA. Fim de semana passado, por exemplo, houve um encontro de poesia e música em que uma das nossas adultas da oficina de teatro dos adultos, a Ana Rita de Albuquerque, escreveu já 2 livros de poesia e partilhou, lançou o desafio à Sandra Martins e à Susana Branco, e criou-se um evento com aquelas 3 mulheres. Portanto, o espaço da TEIA é isso, é acolher projetos dos associados, mas também alguém que queira um espaço em que possa ter alguma visibilidade. No próximo sábado, por exemplo, uma das alunas da Performact vai apresentar a sua coreografia final. Portanto, a TEIA é esse espaço de acolhimento, de criação e do estar, um espaço de encontro. E aberta à comunidade. Aberta à comunidade, exatamente. Como é também a Emerge, não é, Daniela? Fala-nos um bocadinho disso. Então, a Emerge foi criada em 2016, uma associação cultural sem fins lucrativos. O principal objetivo é a promoção da arte contemporânea, mas nós temos um enfoque especial nas artes visuais. E foi criado pela vontade e pela ideia de artistas, curadores, foi um grupo. Foi mesmo numa conversa assim de, olha, e se fizéssemos? E depois fizemos, entretanto, eu e o Jorge Reis somos as pessoas que nos mantivemos desse grupo inicial mais afincadamente, depois já seguiram o seu caminho. Mas, portanto, a ideia também é essa abertura, se calhar na nossa atividade, vê-se mais no âmbito das parcerias, que tentamos trabalhar o mais possível em parceria com outras entidades, não só na área das artes visuais, tanto aqui do território como de fora. Muito bem. E estamos aqui a falar um bocadinho de expressão e de liberdade de expressão. Como é que definirias liberdade de expressão no contexto da prática artística da Emerge? Faz sentido? Da Emerge, concretamente a associação. Sim, faz sentido. Bem, em primeiro lugar porque trabalhamos com artistas, não é? Os artistas em geral, não só de artes visuais, mas em geral trabalham a liberdade de expressão ou por outra, a expressão deles materializa-se na obra de arte. E, portanto, a partir do momento em que a nossa associação tem como objetivo a promoção da arte contemporânea, portanto, a nossa obrigação também é fazer aqui uma espécie de mediação entre essa expressão e a liberdade de expressão dos artistas com outras entidades, não só com o público, mas muitas vezes com entidades públicas, privadas, seja ele município, seja ele, lá está, os nossos parceiros artísticos ou não, porque trabalhamos com em muitas parcerias e entidades que não são de áreas artísticas, e portanto diria que a liberdade de expressão, se calhar, ou expressão, digamos assim, como dizer, o manter essa expressão quase como intacta, não é? No sentido de intocável, está na ordem do dia do nosso trabalho. Nós temos de trabalhar sempre dessa forma, sempre dentro desse respeito, digamos assim, pela expressão no caso dos artistas. Exato. E vocês, Ana, na TEIA, como é que definem a liberdade de expressão na vossa prática? A liberdade de expressão para nós é a matéria, não é?
até porque a maior parte da metodologia utilizada é que o intérprete, as pessoas que estão nas oficinas ou nos coletivos, nós não temos repertório, trabalhamos poucas vezes repertório já existente, somos nós que criamos o nosso repertório. Então, cada um acaba por ter, lá está, a liberdade de expressão, a liberdade de querer exprimir alguma coisa, seja uma memória, seja criar uma personagem baseada em alguém. Já chegámos a ter gente que baseia a sua personagem na sogra. É um espaço para exorcizar ali uma série de coisas, portanto, a liberdade de expressão é a nossa ferramenta, não só nas dinâmicas, nos objetos artísticos que criamos, e até após as apresentações, haver liberdade para o próprio público fazer uma conversa com os intérpretes. Portanto, a expressão e a liberdade é o ponto de partida. A base. Esse também, no fundo, é um bocadinho o papel da arte, não é? Também despertar esse sentido crítico. E já sentiste algum tipo de resistência, direta ou indireta, em projetos que desenvolveram? Ou pelo público, ou pelos próprios atores que se sentiram resistentes em trabalhar algum tema, porque também vivemos em Torres Vedras, não é? Porque certo. É uma comunidade que, não sei, também não é tão grande como se vivêssemos em Lisboa. Isto localmente tem algum impacto? Achas que as pessoas se sentem um pouco condicionadas por isso ou não? Eu acho que a natureza do ser humano é um bocadinho essa também, é sobretudo resistir àquilo que é desconhecido. E fez-me lembrar uma altura, quando fiz o Sonho de uma Noite de Verão, portanto a base era Shakespeare, foi tranquilo, havia toda a fantasia, havia uma narrativa, havia personagens. Quando é proposto o Lugares da Memória, a base era pegar na memória de cada intérprete, e cada um escolhia o momento da sua vida que queria partilhar, e eu senti, mas isso acho que tem a ver um bocadinho com os códigos e com aquilo que nós achávamos que seria teatro. Teatro, eles ao início eram um grupo muito jovem, e tinha como referência muitos morangos com açúcar, quase. Aquele enredo, aquela novela. E sei que o Lugares da Memória, ao início, tive que criar essa cena. Eles até entrávamos aqui no teatro sim, como se fosse um teatro abandonado, e às tantas era desconstruído, e aí sim passámos àquilo que eu achava que era a proposta. Portanto, uma nova linguagem, um novo código. E isso foi necessário para a estreia. Quando nós repusemos e fizemos o Lugares da Memória revisitado, já pudemos cortar esse pedaço, que para eles na altura era muito importante, porque era aquilo com que eles familiarizavam, que era o teatro. A partir daí já começámos a criar um código próprio. E o público também dizia, bem, isto é um teatro um bocadinho diferente. A partir daí não senti grande resistência. Senti alguma resistência o ano passado, quando estive na Madeira Torres, mas aí a título individual como artista, em que fazia parte do Plano Nacional das Artes, uma turma 11º e 12º, e trabalhámos a sororidade, o universo feminino e o papel da mulher na sociedade. Nem todas as duas turmas estavam assim muito interessadas em fazer teatro, houve ali algum confronto, lá está, o desconhecido, a exposição, mas a pouco e pouco, partindo muita pedra, no final apresentámos também aqui um espetáculo com 40 e tal jovens e um rapaz, o Ruben, era o Ruben e 43, e dar voz àquelas jovens mulheres, falar sobre temas da atualidade. Eu acho que, lá está, como é desconhecido, nós temos receio. E a partir do momento em que viemos para aqui e começámos a ensaiar, ganhou uma dimensão extraordinária, e aí lá está a nossa liberdade, o dar voz, conseguiu ultrapassar toda essa resistência. Portanto, a arte também tem essa capacidade de nos apaixonar e deitar abaixo algumas barreiras e preconceitos que temos. E viste alguma transformação nas pessoas que depois participam nestes projetos? A nível pessoal, não é? Porque as pessoas também se transformam. Empoderamento, totalmente. Uma vida, uma energia. Nós, quando fazemos o segundo dia da apresentação, parecem outras pessoas. Vêm mais bonitas, vêm mais confiantes. E já vi mudanças de personalidade em adultos e em adolescentes. O adolescente parece que é mais fácil, quer dizer, está ali na sua crise, não é? Mas miúdos que entravam com a cabeça no chão, passado umas semanas já vinham aos saltinhos com a cabeça erguida. Adultos muito tímidos, introvertidos, ganham ali lá está, espaço para ser visto, para ter voz, e isso muda muito. E depois a questão da disciplina que o teatro exige, não é? Já cheguei a ter aqui 25 jovens e os pais, também não está ninguém lá nos bastidores. Não, eles sabem o que é que têm que fazer. Portanto, eles tinham N cenas para apresentar, um conjunto de figurinos e adereços para colocar em cena, e eles sabiam perfeitamente. E o que me chegaram a dizer é, olha, eu com a disciplina do teatro eu tornei mais organizado. Portanto, isto contamina também muito e a transformação acontece normalmente. Claro.
E na Imerge, Daniela, já se viram perante algum tipo de resistência? Já acharam que tinham que adaptar algum tipo de conteúdo ao contexto e à localização? Olha, não. Nunca nos surgiu, porque como disse, tentamos sempre, não, de forma alguma limitar a criação artística do artista, mas tivemos um episódio curioso que foi, nós no início do ano, o primeiro projeto que temos é sempre uma residência artística em que trazemos um artista visual de média carreira para aqui, para Torres Vedras, que está em residência durante o Carnaval. E o desafio é que normalmente é durante um mês, mais ou menos, e o desafio é que depois o artista crie a partir da experiência que teve aqui no território e, pronto, em consonância com o seu trabalho, obviamente. E então, o primeiro foi há 3 anos e foi um artista que é o Gustavo Oná, ele é do Brasil. E eu lembro-me perfeitamente, ele chegou num dia, numa sexta-feira de manhã, nós fomos buscar ao aeroporto, até com o curador João Silvério, e depois viemos, ele foi descansar e nós dissemos, bem, é sexta-feira, portanto hoje já começa o Carnaval em força, vamos sair, que é para tudo, porque para além do Carnaval em si, é toda a vivência da cidade, a experiência, estar com pessoas e tal. E ele, de facto, o trabalho dele passou muito por isso. Ele tinha muita facilidade em lidar com chegar às pessoas, provocar, conseguiu convidar 2 pessoas que, a certa altura, só por um parênteses, para tirar a roupa, e ele tinha que fazer, era um vídeo arte que ele fez. Pronto, eles aceitaram no mesmo momento e correu tudo muito bem. Mas pronto, a curiosidade foi, ele ficou chocado ao ver matrafonas, ao ver homens vestidos de mulher, e como é que as mulheres lidavam bem com isso. Ele ficava pasmado. Aquela primeira noite ele já havia obviamente matrafonas, ele parava a olhar para as pessoas e depois estava sempre com o telemóvel a filmar e ele dizia, estou chocado, como é possível? E a questão dele, ele falou com muita gente e gravámos vídeos até de conversas. E o tempo todo, ainda hoje, nós continuamos a falar e a trabalhar de outras formas com ele estando no Brasil, ele continua, é uma coisa que para ele lhe fez muita impressão, ainda hoje ele não entende. Uma coisa que ele dizia, como é que nos dias de hoje as mulheres aceitam isto? É tão ofensivo. E achei muito curioso isso na altura. Ele fez um trabalho extremamente interessante, ele adorou Torres Vedras, ele ainda hoje adora Torres Vedras e está sempre... Ou seja, foi um choque, mas ao mesmo tempo foi algo que ele gostou de viver, de vivenciar. Ele continua a dizer que para ele aquilo é extremamente agressivo para uma mulher, as mulheres não deviam aceitar. Mas achei isso muito curioso, esse choque que para nós, a primeira vez que ele questionou, assim, para nós já é tão normal, não é? Então, não ligamos a isso. Nem nunca acho que colocamos essa questão de ser... Exatamente. Não é? Das mulheres poderem achar... Exatamente. E ele não entendia isso. Ele perguntava às pessoas, como ele tinha essa facilidade de falar, ele queria saber a opinião, então ele, a certa altura... entrou, mas ainda hoje é uma coisa que o choca e de facto é algo que para nós é tão normal. E sim, ou seja, não tem a ver com a nossa cultura, lá está, não tem nada a ver com a associação, não foi algo que nos... Claro. Nem que afetasse o trabalho dele, acho que pelo contrário, acho que para ele foi interessante porque era algo que ele certamente não estava à espera, vem de uma realidade muito mais, onde se calhar são muito mais extremistas até nesta questão, acho que no Brasil há muitas questões até que levam, não sei, talvez mais entre aspas a peito do que nós e de forma mais rigorosa, mas é interessante porque tem essa experiência também com muitos parceiros. Sim. E com pessoas que não são de cá. Exatamente. Não é? E portanto que se calhar notam mais essa diferença. Sim, não é? sim. E também trabalham com jovens, com adultos. Esta é uma pergunta para ambas. Vêem alguma diferença na predisposição para se exporem, não é? A Ana um bocadinho falou nisso, não é? Porque estávamos a falar do trabalho com os jovens, mas é mais fácil haver essa abertura à exposição por parte de uma criança ou de um jovem ou de um adulto? Sentem que é mais fácil trabalhar a arte com alguma faixa etária ou mais difícil? No meu caso, nós trabalhamos concretamente, pensando num trabalho específico para um público, com jovens na Academia Visual.
A Academia Visual é um projeto que acontece durante o ano letivo, na Galeria Municipal, em parceria com a Galeria Municipal, na Porta 5, em que o nosso objetivo é trazer alunos, seja de artes visuais ou não, mas para terem contacto com todas as profissões associadas à criação de uma exposição, sejam artistas e não só, comunicação, design, portanto, eles constroem tudo, e no final, em junho, apresentam a exposição na Galeria Municipal. O que acontece é, nós no início do ano vamos apresentar à escola e primeiro nota-se uma grande abertura, depois a certa altura, no início podem ir muitos, mas às tantas começa a haver uma certa desistência. Eu acho que, por exemplo, muitos alunos que estão em artes visuais, nós fazemos estas perguntas no início, em artes visuais, desculpa, sim, é artes, não é? Artes, não é artes visuais, é artes, não é? No secundário. De forma geral. A ideia deles, uma pergunta, então o que é que queres seguir? Design ou arquitetura? Portanto, quando nós falamos, então já ouviste falar em curadoria, em teatro, sim, mas isso não dá dinheiro, o que é que nós vamos fazer com isso? Portanto, nós quando fazemos a academia, nós normalmente levamos pessoas por exemplo, já levamos do teatro, que vão lá até para os incentivar a serem público também. O feedback que eu tenho é que para serem público, normalmente, às vezes também não há muito interesse, mas uma coisa que eles dizem muito é, muitos moram nos arredores e têm dificuldade em ver, por exemplo, coisas que acontecem à noite. Em termos de dificuldade de trabalho propriamente dito na academia, é a expressão. E agora estamos a falar de liberdade de expressão. Mas é isso mesmo, a expressão no sentido de lhes tirar criação que seja da ideia deles, que não seja a reprodução de algo. Por exemplo, uma coisa é tu dares um desenho, eles vão reproduzir, ou a partir dali têm que criar alguma coisa. Nós, por exemplo, imagina, vamos trabalhar, sei lá, videoarte. Mostramos algumas imagens, vídeo de principais atores, artistas, não atores no sentido de artistas, que trabalharam videoarte e depois ensinamos uma base, não é? Que eles possam trabalhar a partir daí, por exemplo, telemóvel, qualquer coisa. Esta parte em que eles têm que ser criativos e se expressar é onde se sente mais dificuldade. E, no entanto, estamos a falar de alunos de artes visuais, de artes, que muitas vezes perguntamos porquê é que escolheste artes? Às vezes, não sei, a maior parte não sabe. Porque sim, porque não gostava de ciências ou porque não gostava de... Mas porquê artes. Mas porquê é que acontece essa dificuldade? Tens alguma explicação? Achas que é uma coisa destes novos tempos em que as pessoas acabam... Porque ouve-se falar muito no sentido crítico e de... Também é outra coisa, eu acho que tem a ver também muito com... Aqui, não é só a escola, é em geral, mas pronto, no caso da escola e no caso de artes concretamente, o programa está muito nesta lógica de vamos-vos dizer o que é história e agora vão reproduzir, vão aprender a técnica de desenho, vão aprender a técnica de pintura, mas... serem criativos, pensarem eles em algo para eles desenvolverem, acho que é uma coisa que também não, se calhar não há tempo, não é? Nos programas não há tempo para desenvolver. E eu acho que essa questão, essa criatividade, algo que também está muito em voga a falar, mas a verdade é que é algo que se calhar não há tempo, não sei, para ser promovido, ou os familiares, ou os amigos, não sei se aprende a ser criativo. Mas sim, é algo que também, penso eu, que pressupõe tempo de, às vezes, de tocar nas coisas, tocar nos materiais, perceber como é que funciona, ter aquele contacto com a plasticidade, não é, dos materiais. Às vezes não há tempo para isso, não sei. Isso é uma coisa que deve começar desde pequenino também. Sim, sim, acho que sim. Acho que deve mesmo começar desde pequenino, porque quando te confrontas com isso, é mais difícil depois neste espaço de tempo ter um retorno. E aí, no caso, o Jorge e a Patrícia Sobreiro, que é a Câmara que dá também as ações, eles têm esse trabalho de tentar tirar ou tentam provocar, seja pronto, a maneira que eles fazem, seja ou lá está com materiais ou trazendo exemplos, artistas convidados, ver exposições, vão sempre ver uma exposição ou conhecendo outras entidades. Mas diria que a maior dificuldade deste público, concretamente, e da experiência que nós temos com eles é essa, é na expressão. Uhum. Ana, e vocês também trabalham com diferentes faixas etárias. Sentes maior facilidade ou dificuldade na parte da expressão e na criatividade? Ora, inicialmente quando eu comecei a trabalhar com o público adulto, aí senti que havia mais camadas.
mas eu costumo dizer que eu trabalho com a criança de cada um. Trabalho sempre com a mesma idade, seja dos 3 aos 76 anos, que foi a experiência que eu tive até hoje. O que eu sinto vai um bocadinho ao encontro do que a Daniela disse, que é, eu não sei se foi a pandemia, se são os tempos modernos, sinto que cada vez está mais difícil a criação, a expressão, e acho que parte muito de eu não sei quem sou, nem o que eu quero fazer. Eu passo tempo a reagir e não a agir. Eu não tenho tempo a perceber o que é que faz sentido para mim. E trabalho com a comunidade há 14 anos, e dos últimos anos para cá, a dificuldade tem sido juntar as pessoas. Nunca tive grupos que faltassem tanto. Portanto, as pessoas estão com dificuldade em se comprometer. Em se comprometer, exatamente. Em se comprometer. Não é que não queiram, mas a vida está tão agitada que já não temos esta disponibilidade para estar à mesa a pensar. E como eu disse, o nosso método parte muito de cada um. Eu podia chegar ali com um guião e dizer, olha, agora dizes isto. Mas não, eu gosto que cada um perceba que personagem quer construir, que tema é que quer abordar, e a partir daí nós começamos a construir o puzzle. E isto é transversal, desde as crianças aos adultos. Ai, Ana, estou tão cansada, hoje tive um dia tão difícil. Ai, não estou nada criativa. E as pessoas parece que precisam mais de conversar, e quando a parte criativa está cada vez mais difícil de haver essa disponibilidade. E eu acho que tem a ver com a questão da velocidade a que estamos, da superficialidade que estamos constantemente a ser bombardeados pela superficialidade, pelas redes sociais, pelo este conteúdo não me interessa, eu passo o dedo. Até na própria relação uns com os outros sinto que há mais dificuldade de diálogo, de expressão, que já foi mais fácil, de negociação, de argumentação. Estamos a perder essa parte que no fundo é aquilo que nos caracteriza enquanto ser humano, não é? E eu também dou aulas no primeiro ciclo. Já pelo 6º ano tenho um projeto com o agrupamento Padre Vítor Melícias, que é o coadjuvarte, e trabalhamos, este ano estamos a trabalhar com o 3º e 4º ano. É um projeto que é desenvolvido com os professores em sala, portanto faz parte da componente letiva, só que trabalhamos a expressão. No caso, eu, o 3º e 4º ano, existem 2 colegas para artes visuais e para música com o 1º e 2º ano. Este ano eu ao sentir esta dificuldade toda, criar espaço em que realmente é colocado um retângulozinho em que é o espaço vazio e que eles desenvolvem individualmente ou a pares o que é que eles querem dizer. E sem palavras, porque eu também acho que estamos a ser bombardeados com palavras. Como é que eu conto uma história? Como é que eu crio uma narrativa em que seja claro para o outro ver? Portanto, tentar explorar essa expressão, ir um bocadinho àquilo que é quase primitivo, não é? Que é a ação, a reação, a expressão facial, a respiração, e sinto que as crianças estão muito abertas a isso, mas lá está, ao início estranham um bocadinho e depois começam a ganhar o gosto. E estão sempre, professora, podemos fazer aquele jogo com o retângulo, fazer teatro e tal. Portanto, eu acho que nós precisamos de criar esses espaços para podermos expressar-nos, para contrariarmos aquilo que estamos a sentir neste momento, que eu acho que andamos todos a correr atrás do prejuízo. E voltar àquilo que é essencial, que é o estar, a presença. Acho que estamos pouco presentes, mesmo enquanto profissionais, enquanto família. Precisamos de respirar mais e estar uns com os outros, olhar uns para os outros. Eu sinto que as crianças não estão a ser vistas e não estão a ser ouvidas. E isto vai ter consequências. Aliás, estamos a ter. Sim. Estes jovens, não são todos, felizmente, mas sinto que há uma revolta. E nós precisamos de estruturar, passar valores, porque de repente os influencers ganham uma dimensão surreal e estamos a afastar-nos daquilo que é necessário enquanto sociedade. E as subtilezas da comunicação, sim, não é? Que passam muito pela expressão também física. Exatamente. E do detalhe, de prestar atenção a essas... Exatamente, o teatro permite isso, que é, como é que eu leio? A partir do momento em que eu cheguei aqui, eu fiz uma leitura. Como nós nos vestimos tem a ver com a nossa identidade, a forma como estamos sentadas, as nossas microexpressões, e no teatro nós trabalhamos essa componente, porque se estamos a contar uma história e estamos a colocar-nos no papel de uma personagem, existe todo um contexto e obriga-nos a fazer uma leitura do mundo. Olha, e lá está, se eu vou fazer uma personagem que está baseada na minha sogra, eu vou observar a minha sogra, como é que ela respira, como é que ela se senta, como é que ela se expressa, não é? E eu, ao ter essa necessidade de colocar no meu trabalho de teatro, ganho uma sensibilidade de leitura
E depois lá está, se calhar consigo interpretar melhor porque já estou desperta para este tipo de subtilezas. Eu acho que precisamos de voltar a isso, ao essencial. Eu costumo dizer aos meus alunos que conseguimos mentir com a palavra, mas com o corpo não. E depois conta aquela história do Pinóquio, não é por acaso que o Pinóquio, quando mente, o nariz cresce, isso tem a ver com questões mesmo biológicas. Existe aqui um ruborzinho no nariz, a circulação sanguínea no sangue, por isso é que ele, coitadito, cada vez que mentia, o nariz aumentava. Portanto, estarmos atentos a isso, ler o mundo, ler as pessoas, e é maravilhoso. Eu antes, e tento, na medida possível, nos meus tempos livres, olhar para as pessoas. E antigamente eu tinha mais expressão nas pessoas. Hoje em dia está tudo a olhar para um telemóvel, nas paragens, ninguém conversa. Está mais difícil de irmos buscar, e por isso é que eu acho que o nosso entendimento e a nossa comunicação também está comprometida, porque nós deixamos de ter esses indícios, não é? Portanto, a expressão é necessária para tudo. Ana, a TEIA também dinamizou no início do ano um workshop que se relacionava com a saúde mental. Sim. Não é? E com a expressão artística. Com a Marisa. Vai um bocadinho ao encontro também do que estamos a falar, não é? A expressão é saudável e Sim. também ajuda nesse aspecto, não é? Tinha a ver com dramaterapia, penso eu, queres-nos falar? Eu não estive muito presente, mas sim, tinha a ver com a questão da arte e da expressão enquanto mediador dessa saúde mental. Não estive muito presente no projeto, foi a Marisa que esteve a dinamizar, que também começou comigo foi em 2013, há 12 anos. Quantas pessoas é que trabalham na TEIA contigo nesses projetos? Porque acabas por ter várias frentes, não é? É assim, eu acabo por ser o motor de muita coisa e depois de tentar que as pessoas proponham coisas, porque lá está a criação. Eu gosto de vir usufruir, mas tu também tens tanta coisa dentro de ti. E depois cada um vai dando um bocadinho, não é? Catarina Hipólito com a sua voz belíssima e com a sua capacidade de compor e tocar, a Marisa com a questão da psicologia, agora a Rita com a poesia, a Sandra com a música, portanto, é pontualmente, não é? E lá está, aquele espaço é criado para isso, para as pessoas experimentarem coisas. Indo um bocadinho ao encontro daquilo que estavas a dizer em questão em relação à saúde mental. Eu acho que o trabalho que é feito nas oficinas de teatro é sobretudo de saúde mental e higiene mental. Os adultos diziam, isto é a minha noite de terapia, e é terapêutico, nós exorcizamos ali muita coisa, rimos, choramos, tratamos de uma série de temas. As crianças também, nesta semana um pai disse, tu fazes um trabalho extraordinário com o meu filho, é muito importante, porque com a corrida normal da vida, o stress, a escola está muito estressante para os miúdos, é uma carga horária muito grande, uma exigência muito grande, e lá está, não há tempo para parar, para respirar. Quem sou eu? O que é que eu quero fazer? Lá está, eu quero ser artista porquê? Porque me apetece? O que é que está aqui dentro de mim que me está a puxar para essa área, não é? E nesse sentido o teatro acaba por fazer refletir, não é? Quem sou eu? O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero fazer? Claro que aquilo que eu quero fazer hoje, se calhar amanhã já quer ser outra coisa, mas naquele momento é a minha verdade, naquele momento, não é? Claro. E falaste aqui também na Catarina que também trabalha com a ATV, portanto as associações cá em Torres, também sendo do meio pequeno, também se vão cruzando, não é, Daniela? Vocês têm vários parceiros e aqui em Torres, como é que é? Acham que existe essa colaboração entre associações? Vê-se, existe um coletivo maior em torno da expressão artística cá em Torres? Sim. Bem, sobretudo, no nosso caso, nós estamos aqui mesmo no centro da cidade e, portanto, temos também uma relação, se calhar, mais estreita com as associações e entidades aqui, associações e artistas aqui no centro da cidade. Mas diria, por exemplo, no caso da Imerge, nós temos parceria, por exemplo, com a Bolha, que é de marionetas, temos uma ligação estreita com a cooperativa, com a Estufa. São coisas que surgem, já fizemos parcerias em projetos específicos, o ATV com Incluir Mais, por exemplo, já fizemos mesmo um projeto artístico um ano no FNI, com as meninas de Incluir Mais, e portanto sim, eu acho que Torres Vedras é muito propensa a isto, porque felizmente eu penso que eu diria que a Câmara, o município, também investe muito nisso, investe não só no sentido financeiro, mas investe no sentido de, lá está, de criar, momentos como este, por exemplo. E mesmo com as entidades como o CAC, o Teatro Cine, a Galeria, portanto, há muito esta relação com o tecido cultural. Eu posso dizer que eu já vivi
em várias cidades, e nunca vi isto assim, nunca vi esta abertura, não só por parte dos agentes, não é? Esta vontade, mas depois também haver abertura do município, eu posso dizer assim com toda a vontade, que é, eu já vivi na Guarda, pessoa de lá, já vivi em Aveiro, já vivi em Lisboa, já vivi nas Caldas da Rainha. O único sítio onde consegui ter uma reunião com a variação da cultura foi aqui. E que, mesmo que às vezes não seja possível fazer tudo o que nós gostaríamos e da forma ideal, mas eu acho que só o facto de haver uma vontade é muito importante, e criar estas parcerias. Por exemplo, nós estamos num projeto agora que foi a própria Câmara que nos sugeriu, que é um projeto europeu, o Bright Spaces, que é na área social. Nós estamos na área da cultura e estamos lá um bocadinho, somos intrusos, mas a verdade é que isto é muito importante, e eu já falei com pessoas que vivem em Lisboa, da mesma forma que eu vivia em Lisboa e vim para cá, porque houve aquele boom de rendas. Nós viemos para cá há mais de 10 anos, porque o Jorge na altura trabalhava aqui em Torres, eu trabalhava em Lisboa. Viemos para cá e já há muita gente que fez o mesmo, que está a sair de Lisboa também, porque esta coisa das rendas, e Torres Vedras tem esta vantagem de estar muito perto de Lisboa, e uma pessoa pode ir e usufruir também do que há lá e estar aqui. Mas não haja dúvida que é aquilo que eu ouço também de lá estar de parceiros, e porque às tantas nós depois vemos-nos todos nos mesmos sítios e conhecemos, e eu acho que só isso é muito salutar. Toda a gente partilha dessa opinião, que de facto há boas condições, às tantas às vezes até há muita coisa a acontecer, mas é bom, eu acho que é bom. Aqui em Torres, portanto, diria que sim. Tanto para desenvolvimento de projetos, de criação, de programação, tudo, acho que sim. E estavas agora a dizer que há muita coisa, e há público aqui em Torres para todas essas coisas. Como é que achas que... qual é a resposta dos torrienses para esta oferta? O que é que se pode fazer mais? O público é difícil. Eu falo concretamente na área onde nós atuamos, em termos de, portanto, as artes plásticas, artes visuais. É um público difícil. Não há muito público. Eu diria que há grupos de pessoas que vão aos sítios que vão normalmente e não passa muito disso. É uma questão que nós agora na Rede Cultura até temos falado muito, é uma questão muito premente, que é como vamos atrair mais pessoas ao público. Eu já vim aqui ao teatro ver concertos, espetáculos estarem cheios de gente, e já vim estarem 5 pessoas. Como é que isso se faz? Acho que é aquilo que nós fazemos, olha, no dia a dia, com o nosso trabalho, nós associações, nós entidades, artistas. Claro que é uma questão, obviamente que eu não gosto de estar a programar para não ter ninguém. Ao mesmo tempo, às vezes também há um bocadinho aquela coisa de, não devia ter que ter este trabalho acrescido, não é? Um artista, às vezes é difícil para os artistas até terem consciência do que é que vão fazer agora para atrair mais público. Mas eu acho que isso também devia ser algo que não deveria ser trabalhado tão nessa lógica de nós queremos é trazer as pessoas ao teatro ou à exposição, não sei o quê, mas devia ser algo que, se as crianças fossem os adolescentes, ou seja, se fôssemos consumidores de cultura em geral, livros, música, ou que seja, desde sempre, talvez seja mais fácil, neste caso teatro, artes performativas, artes visuais, que são parente pobre, se calhar se houvesse esse contacto desde sempre, talvez fosse mais fácil depois de termos o criar o hábito. Sim. E estavas a falar aqui do Bright Spaces, não é? Portanto, também é um projeto que pretende também transformar o território e aproximar-nos aqui dos lugares onde estamos em Torres Vedras. Sim, o Bright Spaces, nós estamos a trabalhar sobretudo na questão de como é que nós pensamos o espaço cívico e como é que nós somos atores no espaço cívico. E há muitos espaços cívicos. Para já, o que é isso? Nós temos-nos deparado, porque estamos em plena fase de trabalho, de investigação e de ouvir outros pensadores e atores, etc., sobre isso, para chegarmos à tal definição. E uma coisa que nós percebemos, por exemplo, é que só a própria definição de espaço cívico é muito diferente de país para país. Este projeto tem vários países, é Portugal, Itália, Espanha e Polónia. Se não estou a dizer mal. Depois Espanha há ali vários, é Barcelona e Valência, se não me engano. Itália é Turim, Roma, Torres Vedras e depois Varsóvia, acho que é assim. Portanto, só esta definição já varia
eu claro, não tinha a mínima noção, não é? De país para país, tem tudo a ver com a nossa cultura e com aquilo que é o nosso conceito. E depois, o espaço cívico, diria, são coisas que nós temos refletido sobre. Pode ser um espaço físico, pode ser um espaço online, pode ser até o que vai na nossa cabeça, não é? E, portanto, eu diria que se calhar aqui em Torres Vedras é algo que, lá está, Torres Vedras, diria em Portugal, o nosso conceito é uma coisa mais ou menos consensual. Eu acho que há bons exemplos em Torres Vedras, por exemplo, em Costa, o trabalho está a ser feito na Encosta enquanto espaço cívico. Acho que é um verdadeiro caso de estudo. É um bom exemplo, é algo que nós também queremos desenvolver aqui, mais no centro da cidade, também agora aqui tentamos fazer isso, não é? Estou a falar aqui no caso da Imerge, não é? Aqui na Casa Azul, aqui mesmo ao lado do Teatro Cine. Há várias entidades artísticas aqui nesta zona, temos a Iluco, a Performato, ao pé da linha, está a Companhia de João Garcia Miguel, temos o Teatro Cine, ou seja, eu acho que há aqui espaço para outros espaços, passa a redundância, né? Espaços cívicos, basta que as pessoas o queiram viver. Ainda há dias o Guilherme falava nisso em relação ao teatro, que ele queria que não fosse só um espaço de apresentação, que fosse mais vivido até para trazer mais pessoas aqui. É difícil, exige uma dedicação, um trabalho, é algo que nós na área da cultura todos os dias trabalhamos um bocadinho para que isso aconteça, cada um à sua maneira. Eu acho que cada um, todos juntos, aliás, aqui em Torres Vedras, vamos contribuindo para uma definição, se calhar, lata de espaço cívico. E seria bom que fosse mais vivido. Continuando a fazer esse caminho. Ana, como é que nós agarramos o público e fazemos-lo desfrutar mais da oferta, da tanta oferta que existe aqui no concelho? Eu já refleti bastante sobre o assunto, não é? Que é, há muita coisa a acontecer, mas nós também somos mais de 80 mil, não é? E se toda a gente aderisse, não havia lugar para todos. Não era questão, não é? Também já me questionei, será que estamos a comunicar bem? Eu acho que estamos. Nós somos bombardeados por muita informação. Quantas vezes eu não me apercebo, isto aconteceu, já aconteceu. E isso, lá está, temos que responsabilizar. Ora, se eu quero ter uma vida cultural ativa, eu tenho que procurar os eventos. Eu tenho que ver o que há na agenda. Eu própria tenho que marcar, não é? Se eu quero ir, sei lá, como tudo na vida, a nossa rotina, se eu tenho que ir ao supermercado, se tenho que fazer limpeza, estender roupa, porque é que eu não faço isso, por exemplo, para ter uma vida cultural ativa? Porque é que eu estou à espera que a informação me caia mesmo à frente? Antigamente havia pouca coisa, portanto era relativamente simples. Passava-se aqui à porta do Teatro Cine, via-se quais eram os espetáculos. Nós temos agendas, nós temos os sites, temos as redes sociais. Se estivermos a trabalhar o algoritmo a nosso favor, aparece-nos. Portanto, eu acho que temos que ser nós a procurar também, porque se continuarmos nesta coisa do temos que chegar às pessoas, como é que se chegam às pessoas? As pessoas também estão cada vez mais isoladas, não é? Vamos para a rua com o megafone, no espetáculo, será que isso funciona? Claro que eu também acho que se está a fazer aqui uma série de trabalho, a descentralizar a cultura, que eu acho que é essencial, porque muitas vezes o que eu fui sentindo, o nosso concelho é enorme. E depara-se com esse problema que a Daniela falou há pouco, que é, se eu viver numa aldeia, eu depois não tenho, se o meu pai ou a minha mãe ou não tiver transporte, eu acabo por não ter essa disponibilidade e essa possibilidade. Portanto, esta descentralização de levar projetos para criar a necessidade, porque a sensação que eu tenho é que quando se entra num território que não está habituado, normalmente a adesão até é grande, as pessoas gostam de ser confrontadas com o belo, não é? Com o espanto, e têm tanto também para refletir, e normalmente há uma troca bastante generosa. Como é que nós chegamos às pessoas? Eu acho que lá está, é com a presença, é com o boca a boca. Nós, na Teia, nestes últimos anos, não temos tido a possibilidade de pisar o palco, lá está, mas continuamos a fazer teatro. A nossa sede fica no shopping Miraserra, que é um shopping meio abandonado, por cima do Pingo Doce, que ninguém sabia como é que ia lá parar, e nós fizemos o vídeo, como chegar à Teia, e fizemos. E no início do ano fizemos 5 espetáculos das Conversas Afiadas, pelo grupo dos adultos, em que no fundo acaba por ser uma reunião entre várias mulheres, em que falamos muito, o tema mulheres e amizade, não é? E os assuntos prementes, a questão das relações amorosas, tipologias de mulheres e posturas, e depois tivemos a casa cheia, esgotada, tivemos que abrir mais sessões. Sim. E houve uma conversa tão interessante com o público, cada um interpretar, porque o fim era um bocadinho em aberto, não é? Aquele fim concluída, dava para ter várias interpretações, e daquelas que nós idealizámos ainda surgiram outras.
Portanto, como é que nós chegamos às pessoas? E houve gente que não é por conhecer o intérprete, não é por me conhecer, não é por conhecer a Teia, foi alguém que viu e que falou, vai que é giro. Portanto, eu acho que a melhor publicidade parte daí. O problema é quando é um evento único, não é? E que de repente temos as 5 pessoas, não é? E nós temos coisas extraordinárias a acontecer aqui, e também, tal como a Daniela falou, já vim aqui com a casa cheia, já vim aqui ver espetáculos extraordinários com pouco público. Como é que se chega às pessoas? Eu acho que é também criar-lhes esta necessidade, e às vezes existe aquele constrangimento do próprio edifício do ir ao teatro. O ir ao teatro parece que é assim uma coisa. O ir ao teatro devia fazer parte como ir ao supermercado, como ir a arranjar os sapatos no Senhor das Solas, porque nós sem arte não existe possibilidade. Aliás, com a pandemia, quando ficámos isolados, nós sobrevivemos muito através da arte, porque é isso que nos ajuda, não é? Eu acho que é continuar a fazer aquilo que podemos na nossa casa, na nossa rua, no nosso quintalinho, falar, trazer amigos. Quantas vezes eu já não arrastei amigos e familiares para ver espetáculos que eu já vi, que a reposição vai que é bom, não é? Eu acho que é por aí, não existe uma fórmula. Eu não acredito que haja, pronto. E a continuar a fazer caminho. E haver essa responsabilização, como estavas a dizer, não é? Das pessoas também serem ativas na procura de oportunidades para crescer e para fazer diferente. Porque elas existem. Exatamente. É oportunidades. Ana, nós estamos a concluir. Nós terminamos sempre o podcast pedindo-vos que completem a frase Torres Vedras é. Portanto, Ana, para ti Torres Vedras é? É casa onde podemos crescer juntos. Que é aí que eu acho que ganhamos outra dimensão, não é cada um por si, é todos juntos. Bom, isso vai muito ao encontro da marca Torres Vedras, que nos fala que Torres Vedras é um local de crescimento pessoal. Portanto, está certíssimo. Não há certo ou errado, mas se houvesse, era isso. É casa. Daniela, não és de Torres, não é? Mas para ti Torres Vedras é? Vou-te responder duplamente. Não sou de cá, mas já me considero, para mim Torres Vedras já é casa. Mas a resposta oficial é, não, eu acho que Torres Vedras é um local onde vale a pena criar raízes à cultura, à arte, pronto, diria mais agora, se calhar puxando a brasa à nossa sardinha, a arte. Acho que é um local onde a arte pode florescer, pode crescer, florescer e criar raízes. Bom, fica aqui a sugestão então para quem cria a arte e para quem vai assistir à arte. Muito obrigada pelo vosso contributo e muito sucesso nos vossos projetos. Obrigada. Obrigada pelo convite.